Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Júnior, do canal Júnior Oliveira, nosso SOS Espiritual. Hoje é um dia de felicidade, pois o canal hoje completa um mês de sua existência. E eu quero agradecer a todos os inscritos de coração, a todos vocês que fazem parte do canal, pois o canal só está existindo porque você se inscreve. Então, o meu abraço a todos vocês que têm participado conosco, que têm sido edificados pela mensagem pregada no canal SOS Espiritual Júnior Oliveira. O meu sincero agradecimento a todos vocês. Continue divulgando, continue compartilhando, continue se inscrevendo, ative, apesar de tudo, ative o sininho para poder você receber a notificação quando tiver um novo vídeo disponível. Temos feito o possível para poder ter conteúdo nesse canal que edifique a sua vida. E hoje nós queremos pregar uma palavra para o seu coração neste dia, nesses 30 dias de SOS Espiritual. Nós queremos pregar o tema Vivendo na Direção do Espírito Santo. Esse é o nosso tema de hoje, que com certeza vai edificar a sua vida. A palavra que temos para poder dar base, dar ênfase ao nosso tema, está no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16, a partir do versículo de número 6 e versículo de número 7 em diante. Vamos adiante aqui até a altura do versículo de número 10 para poder fazer esta leitura. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem da Macedônia que lhe pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. É aqui a leitura do texto, aonde vai dar base, aonde vai dar ênfase para o nosso tema Vivendo na Direção do Espírito Santo. Meus queridos, você que está a nos assistir através desse vídeo, não é novidade que você saiba que o livro de Atos foi escrito por Lucas, chamado por Paulo, médico amado, e aqui nós vemos um relato das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Concluímos que esta é a segunda viagem missionária, aonde o seu companheiro agora não é mais Barnabé, mas agora é o Silas, que empreende nesta nova jornada junto com o apóstolo Paulo. Mas o que eu acho interessante nesse texto, aonde eu comecei a ler, embora seja extenso o capítulo, mas quero aqui rapidamente fazer um resumo para que você entenda. Paulo fez planos, juntamente com Silas, eles fizeram planos de pregar na região da Ásia, mas, segundo o texto, o Espírito Santo os impediu. Não me pergunte qual a forma, o que o Espírito Santo criou como impedimento, não me pergunte como ele fez isso, mas simplesmente o Espírito Santo impediu que Paulo pregasse nessa região. Paulo tentou pregar em outra, mas a Bíblia diz que o Espírito de Jesus também não lhe permitiu. Então, partindo para Troade, pela noite ele teve esta visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. Então ele entendeu a partir dali que o Senhor queria levar ele àqueles lugares para poder proclamar o Evangelho. E indo na direção do Espírito, conforme a visão que teve, ele vai parar na cidade de Filipos. Nesta cidade de Filipos ele se encontra com algumas mulheres que ali estavam, que o recepcionaram. E por alguns dias ele esteve ali pregando a palavra, orando. E por ocasião dos dias que ali esteve, uma jovem possessa teve contato com ele. Ele expulsou esse demônio na vida desta moça. E a consequência deste ato foi que ele foi preso juntamente com Silas, açoitado por varas e conduzido à prisão. Sendo conduzido à prisão, nós entendemos que pela noite orava e cantava. Quando houve um terremoto e os alicerces do cárcere caíram, e todos os presos ali ficaram junto com ele. Quando o carcereiro, atemorizado com aquilo, saiu, quando não viu nenhum preso, pensou em tirar sua própria vida. Mas Paulo disse que não fizesse isso, que eles estavam todos ali. Quando o carcereiro viu aquilo,
sentiu-se interessado pela salvação e perguntou como faria para poder ser salvo. Então ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então ali o carcereiro, juntamente com a família, se renderam a Cristo, foram batizados e Paulo logo foi liberado pelas autoridades. Paulo entendeu ali realmente o que aconteceu, porque o Espírito Santo os conduziu àquele lugar. Indo na direção do Espírito, veja o que acontece na cidade de Filipos, entendemos que é aí que se forma a igreja de Filipos. Mas para poder entender esse tema, vivendo na direção do Espírito Santo, vemos o Espírito Santo conduzindo Paulo em outra direção, apesar das dificuldades que Paulo encontrou, mas Paulo teve vitória na sua missão. Paulo colheu ali os frutos da sua obediência. Mas como viver na direção do Espírito Santo? É isso que eu quero ministrar para o teu coração, dentro de três pontos rápidos, para você aprender sobre a palavra de Deus. A primeira coisa, para quem quer viver na direção do Espírito Santo, você precisa abrir mão da sua própria vontade. Quem quer viver na direção do Espírito Santo precisa abrir mão da sua própria vontade. O Provérbios 19:21 diz que do homem procedem os planos, mas do Senhor é que vem os propósitos permanentes. Observamos Lucas capítulo de número 12, versículos 18. A parábola daquele homem que tinha um campo. Seu campo produziu sobremaneira uma colheita muito grande. Ele disse, não sabia o que fazer e pensou: vou derrubar esses celeiros, vou construir celeiros maiores. Vou então armazenar tudo e agora vou dizer à minha alma: coma e beba, folgue, porque não tem mais falta de nada. Naquela noite, uma voz apareceu, Deus apareceu para ele e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Aquele homem fez planos, mas os seus planos não se concluíram. O que permaneceu foi a palavra que Deus liberou para ele. Tiago também fala no seu capítulo de número 4, versículos 3 ao 15, de homens, pessoas que fazem planos, que vamos a tal e a tal canto, vamos vender, vamos prosperar, mas se esquece de dizer se Deus quiser. Jó 42, versículo de número 2, tem um texto-chave para a nossa vida. Pois nós pensamos que os nossos planos não podem ser frustrados, mas não é isso que a Bíblia diz em Jó. Jó 42, 2, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos ou frustrados. A Bíblia nunca disse que os meus planos, que os teus planos, que os nossos planos não podem ser frustrados. O que a Bíblia diz é que os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Então, quem quer viver na direção do Espírito Santo, precisa abrir mão da sua própria vontade. Paulo traçou o seu itinerário, Paulo traçou a sua rota, mas o Espírito Santo impediu aquela rota e levou segundo a sua vontade. Segundo ponto, para quem quer viver na direção do Espírito Santo: ter intimidade para poder reconhecer a voz de Deus. Se não tiver intimidade para reconhecer a voz de Deus, então fica complicado para viver na direção do Espírito Santo. Olha que Paulo entende como o Espírito Santo trabalha na vida dele através da visão. Paulo entendeu, reconheceu realmente a direção que o Espírito estava conduzindo ele. Jesus Cristo diz em João capítulo número 10, mostrando para nós que as suas ovelhas conhecem a sua voz. E eu quero dizer para você que nem todos que servem ainda conhecem a voz do seu Deus. Mas nós precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus. A Bíblia mostra isso na história do pequeno Samuel. Samuel, quando foi levado para ajudar Eli, lá no tabernáculo em Siló, quando um determinado dia ao sacerdote deitar-se, ainda não havia se apagado a luz, a Bíblia diz no capítulo número 3, versículos 1 ao 7 do primeiro livro de Samuel. Então está Samuel ali, de repente o Senhor fala com ele e o chama pelo nome: Samuel. Ele não entende e vai até Eli e diz: eis-me aqui. Então o sacerdote diz para ele: eu não te chamei, volte e deite-se. Ele voltou, deitou, e pela segunda vez Deus falou com ele, chamou pelo nome uma vez mais. Ele corre de novo ao sacerdote. O sacerdote não entende o que está acontecendo e diz: mas eu não te chamei. Uma terceira vez acontece a mesma coisa. E então ali o sacerdote entendeu que Deus estava querendo falar com o menino.
e disse a ele: quando falar com você de novo, diga: eis-me aqui, o teu servo ouve. Então o ajudou a compreender melhor a situação, mas a princípio Samuel ainda não conhecia. Servia, ajudava Eli no tabernáculo, servia ali no tabernáculo, mas ainda não conhecia a voz de Deus. Tem muita gente hoje vivendo nesse mesmo contexto. Serve ali, vai no culto, dá glória, dá aleluia, faz alguma coisa, entrega um panfleto, vai para lá, vem para cá, enfim, faz alguma coisa na obra de Deus, mas ainda não conhece a voz do seu Senhor. Para viver na direção do Espírito Santo, é necessário conhecer a sua voz. Terceira lição para nós aqui dentro desse texto: vivendo na direção do Espírito Santo, terás dificuldade, mas tu verás o fruto da tua obediência. Paulo vai na direção do Espírito, Paulo obedece à direção que o Espírito está lhe dando, apesar das dificuldades que encontrou na cidade de Filipos, ou seja, foi açoitado com varas, foi preso ali pelos romanos, açoitado, castigado juntamente com Silas, foi para o tronco, mas Silas passar aquela noite amarrado ali, algemado, aquele tronco, ele enfrentou toda essa dificuldade nesta viagem, mas o fruto ele colheu. O carcereiro se converte, Lídia é batizada, enfim, a igreja de Filipos começa a ler. Então Paulo teve as suas dificuldades, mas viu o fruto da sua obediência. Então, vivendo na direção do Espírito Santo, você precisa abrir mão da sua própria vontade, você precisa ter intimidade para ouvir a sua voz, e as dificuldades virão, mas você verá o fruto da sua obediência. Que Deus te abençoe, que derrame mais de sua graça sobre a sua vida, que esta palavra edifique o seu coração e que você possa nos ajudar, você possa continuar compartilhando esses vídeos, compartilhando esse canal com outras pessoas que precisam de uma palavra, que precisam de um socorro espiritual nesses dias. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.